Olá, boa tarde. Que bom ter você por aqui. Seja bem-vindo a mais um episódio do JL Podcast, uma produção da agência JL do Grupo Difusora. Estamos com vocês todas as quartas-feiras, 15 horas. Ative a notificação do nosso canal Difusora Três Lagoas. Quer saber quem são os nossos convidados, que acontecem nos nossos bastidores? Siga-nos no nosso Instagram, Estúdio JL Podcast. Gente, muito obrigada aos nossos patrocinadores amados, queridos. Bazar da Modinha com Alisson. Olha essa super jaqueta aqui, gente. Olha, toda cravejadinha. Show de bola. Obrigada, viu, meu amor aí? Obrigada pelo atendimento, Alisson. Obrigada, Nayara, pelo cabelo de Rapunzel, a maquiagem top das galáxias, tá? Do salão Pink Studio. Obrigada a vocês de coração. Eu sou Soninha Jurado e hoje, gente, a gente também tem um jurado aqui, tá? Na mesa. E sabe de quem eu falo, gente? Eu falo de um empresário, eu falo de um vereador que ele está no seu primeiro mandato. E é uma pessoa espetacular, nós vamos aprender muito com ele. Fernando Jurado, boa tarde, Como Fernando. vai? Nossa, que satisfação imensa estar aqui, um prazer enorme estar aqui com você, estar aqui com a sua equipe. Estou muito satisfeito, muito feliz. Nós que ficamos satisfeitos pelo convite, né? Porque aí você está na vereança, começando a sua jornada. A gente quer saber exatamente, né? Porque muitas pessoas ainda perguntam quais são as funções do vereador, o que o vereador faz, né? Então vamos deixar claro para a nossa população o que o vereador faz, Fernando. Bom, ah, o legislativo, teoricamente, ele cria as leis, né, que vão ser colocadas vão ser colocadas a nível de município. É isso que a gente tem se empenhado em fazer, né? Então, os dispositivos que o vereador tem em mão são as indicações. Então, Uhum. nas sessões, a gente tem direito a 3 indicações por semana, na sessão que acontece na terça-feira. Então, toda terça-feira a gente pode fazer 3 indicações. O que é uma indicação, Sônia? Sim. Indicação é um pedido para que determinada estrutura da prefeitura municipal, uma secretaria, né, possa analisar uma questão. A gente pode ser uma faixa elevada, pode ser um projeto, uma ideia, né, de lei, tá? E a gente também tem a prerrogativa do projeto de lei. O projeto de lei é a construção propriamente dita de uma lei. Perfeito. Então, a gente imagina algo, de repente visita algum lugar e vê algo que é interessante e a gente coloca na forma de projeto de lei. Então, é uma construção de uma lei que é submetida ao plenário, é votada no plenário. Se aprovada, ela segue para a sanção do prefeito. O prefeito sancionando aquilo vira lei, né? Então, essa é a ferramenta mais forte que o vereador tem de construção legislativa. Fora isso, é papel do vereador o trabalho de fiscalização do Poder Executivo, né? Então, todas as contas públicas, né? Todo o orçamento do município passa pela Câmara de Vereadores, precisa ser analisada pelo parlamentar e ele tem esse papel de analisar todos os projetos, tudo que chega em relação à prestação de contas da prefeitura da nossa cidade. Esse é o papel principal do nosso cargo. Ótimo. Talvez algumas pessoas não conhecem, você esteja conhecendo agora, né? E qual é a sua plataforma de governo? O que que você pretende, enquanto vereador, fazer para a população de Três Lagoas? Acho que até antes de falar um pouco disso, assim, Sônia, eu sou Sim. empresário, né? Construí uma carreira, a gente tem uma construtora na cidade de Três Lagoas, uma empresa muito respeitada, uma empresa de bastante sucesso. Há quantos anos a E empresa? a gente tem aí quase 15 anos aí no Sim. mercado. E assim, nunca passou pela minha cabeça, apesar de sempre, a partir da minha vida empresarial, sempre tive dedicado à cidade de Três Lagoas, nas associações que eu faço parte, né? Fiz parte, faço parte, mas eu nunca imaginei que ia ser vereador da nossa cidade. É, cheguei a vereador num trabalho que foi feito a partir principalmente da associação comercial e de um movimento que nós criamos chamado Aliança de Entidades. Esse movimento é um movimento que eu tenho muito orgulho de falar dele, porque nós conseguimos, com a união das 4 principais entidades representativas do setor produtivo da nossa cidade, nós conseguimos criar o mais importante movimento
associativista da história da nossa cidade. Jamais na história da nossa cidade, nos cento e poucos anos de vida da cidade de Três Lagoas, nós tivemos um movimento tão forte de união essas associações. E num determinado momento dessa história, sentado numa mesa como essa, os 4 presidentes de entidades e mais alguns outros representantes, nós decidimos que teríamos um candidato a vereador. Né, por conta até do que tinha acontecido com a gente lá no Covid, nós percebemos que lá no Covid, quando a gente se unia, a gente tinha mais força, a gente conseguia avançar, a gente tinha mais representatividade, a gente tinha mais voz, né? E, num determinado momento, a conversa começava a se apontar. Não, você vai ser nosso candidato, cara. Eu não quero, eu não posso, tal. E aí, num determinado momento, Fernando, você poderia ser o nosso candidato, tal. Eu falei, cara, não me preparei para isso, não sei se é o momento e tal. E a gente foi amadurecendo essa ideia, amadurecendo essa ideia, até o momento que esse movimento fez uma enquete, né, com os nossos associados, e eu fui o melhor colocado nessa enquete, e aí então resolvemos, não foi eu que resolvi, nós resolvemos que eu seria o representante desse processo. Então, a minha plataforma, respondendo a sua pergunta, ela está Sim, muito ligada à questão do desenvolvimento da cidade de Três Lagoas, é a pauta que me liga, né? Mas aí qual foi a conversão que nós fizemos? sim. Hoje nós estamos tratando a questão do desenvolvimento da cidade de Três Lagoas, que é vivo, que está acontecendo, que se a gente se movimentar pouco, a cidade ainda vai continuar aquecida, acontecendo, mas hoje a gente está trabalhando muito forte de como que esse desenvolvimento muda de fato a vida das pessoas, de como esse desenvolvimento pode ser convertido em qualidade de vida para as pessoas, em como esse desenvolvimento muda a vida da senhorazinha que está lá no bairro, pessoa simples, né? Então a gente está tentando fazer essa conversão. Legal. Usei a tribuna na semana passada e a minha fala foi a seguinte: pouco importa, Sônia, que Três Lagoas tem o segundo PIB do estado de Mato Grosso do Sul, ou que tenha o primeiro PIB industrial à frente, inclusive da capital, ou que seja a terceira cidade sozinha conserve 1/3 da produção industrial do estado, se isso não estivesse virando qualidade de vida para as pessoas. Tá? Perfeito. Então, a nossa plataforma hoje o nosso slogan hoje é transformar Três Lagoas na melhor cidade do Mato Grosso do Sul para trabalhar, empreender e viver com qualidade de vida. Olha que maravilha. Isso pega a parte empresarial, comercial, tecnologia, inovação. Vocês vislumbram um crescimento, um desenvolvimento com esse foco. O projeto está focado em tudo que tem a ver com desenvolvimento. Sim, Essa não é uma ideia minha, essa é uma ideia desse grupo, né, dessa aliança de entidades, das 4 principais entidades do setor produtivo da nossa cidade, que nós entendemos que Três Lagoas é uma cidade que deve muito ao desenvolvimento que ela vem passando nos últimos 20 anos, mas que tem algumas portas que precisam ser abertas para o novo desenvolvimento, né? Uma dessas portas é o turismo. sim, Então, a concordo. gente hoje, sem sombra de dúvida, nós somos o grupo que mais defende a importância do turismo como atividade econômica capaz de fazer uma alavanca e continuar impulsionando o desenvolvimento da nossa cidade. Tá, Isso o é turismo. E ótimo. a outra questão que a gente também defende é a consolidação do polo tecnológico de Três Lagoas. Nós temos a mão de obra formada com excelência tanto na Universidade Federal quanto no Instituto Federal, alunos dos cursos, dos mais variados cursos ligados à área de tecnologia, tá? Nós temos a vontade governamental, que já foi manifestada pelo prefeito Cassiano no sentido de começar a fomentar essa questão. Está faltando muito pouco para que Três Lagoas seja hoje a vitrine da inovação e tecnologia do Mato Grosso do Sul. E na prática o que eu estou dizendo, Sônia, é atrair empresas prestadoras de serviço na área de inovação e tecnologia. Tá? Perfeito. Startups, empresas que possam prestar esse serviço. Tem um exemplo muito legal em Três Lagoas, uma empresa chamada Play 55. Ela é uma startup que deve empregar hoje aí cerca de umas 30, 35 pessoas, que é aqui em Três Lagoas, com alunos da Universidade Federal, com alunos do Instituto Federal, pelo empreendedor que é de Três Lagoas e que hoje desenvolve boa parte de toda a loteria hoje do Brasil é feita em Três Lagoas. Olha A que loteria legal. do Rio é feita em Três Lagoas. Eu não gosto sempre de falar os lugares que às vezes eu posso fazer confusão, mas acho que o Rio de Janeiro, alguns estados lá do Nordeste, a loteria é feita aqui em Três Lagoas, Sim. entendeu? E uma startup que aproveita a mão de obra aqui local e faz a coisa acontecer.
O turismo acho muito importante você falar, porque a nossa rede hoteleira ela sofre sazonalidade. Quando tem as paradas de manutenção dos maquinários da indústria, os hotéis lota. E quando passa, né, esses períodos, às vezes a gente vê que tem poucos hóspedes, né? E considerando também toda a natureza que nós temos, rios, beleza, né? Tudo eu acho que precisa fomentar mesmo o turismo. Eu vejo essa falta. E quando gente de fora vem, admira a nossa cidade, né? Falar em turismo, eu já vou pegar uma questão que eu vejo às vezes nas suas redes sociais. Você fala assim: "Ó, estou no mini Caribe, n Caribinho. no Caribinho, me conta o que é esse Caribinho", porque acho que todo mundo fica, querendo saber. Bom, primeiramente quero fazer o convite para você ir lá conhecer a hora que você quiser. Ó, que Vamos lá legal. conhecer o Eu quero Caribinho. conhecer o Eu Caribinho. tenho muito carinho pelo Caribinho, porque eu falo que eu sou a pessoa que batizou aquele lugar. Hã, Eu não conhecia, uma vez andando de sim. pesca esportiva do Tucunaré, a gente passou pelaquele lugar, eu e meu parceiro de pesca, que é o Zé Marceneiro. E aí você pensa num dia, 4 horas da tarde, a gente o dia inteiro comendo pão com mortandela no rio, e passamos naquele lugar sem pegar peixe, sem pegar nada. Falei, Zé, vamos abandonar essa pescaria, vamos tomar ali aqui esse lugar. É muito linda, a água muito verde, ela é uma água muito transparente, você vê o fundo, né? Então é um lugar muito lindo. E aí a gente abandonou a pescaria e foi tomar banho ali. Falei, isso aqui é o Caribinho. Aí comecei, Rio final de semana, Sucuriú? Rio Paraná, é ali Paraná. próximo ao Eldorado. Sim. Hoje mais não, mas no passado, às vezes dia de domingo, eu acabava de almoçar em casa, ficava ali assistindo a televisão, daqui a pouco eu olhava meu celular, tinha pessoas mandando mensagem, Fernando, tô tentando achar o Caribinho aqui, de onde é e tal. Aí eu mandava a localização, mas é uma faixa bastante extensa, evidentemente que tem uns pontos mais bacanas, os pontos outros menos bacana, mas é uma faixa bastante extensa e bastante bonita. Se você for ao Caribinho num dia de sol, de muito sol, e que a água não estiver batendo, ou seja, não tiver vento, sem exagero, é algo impressionante. A beleza daquele lugar é impressionante. Olha que lindo, nós temos muito potencial para isso, né. E, conta um pouquinho mais sobre essa parte empresarial sua, que é a construção de casas, né, como que você idealiza, quais são os seus clientes, o perfil dos seus clientes, para as pessoas te conhecerem também do ponto de vista empresarial, né, um empreendedor, empresário do ramo da construção civil. Bom, eu tenho muito orgulho da minha história como empresário, né? Eu comecei a empreender em 2008. Nós começamos um negócio, eu e meu sócio, Márcio Guels, nós começamos um negócio com uma casa. eh, Fizemos uma primeira casa, vendemos. Dessa primeira casa, nós construímos 4 casas, vendemos. Dessas 4 casas, fomos construindo, construindo, construindo. Chegamos hoje a uma empresa que tem quase 800 casas construídas na nossa cidade, né? Então é um número muito Ou significativo. São seja, milhares de famílias translagoenses, milhares de famílias que já realizaram o sonho da casa própria com a gente, né? São 800 famílias, né? 800 casas, 800 famílias. E essa é um número que eu guardo com bastante orgulho. Bom, como eu disse, comecei em 2008, mas só em 2012, de fato, a gente tinha uma estrutura significativa para a gente fazer sentido a gente criar um CNPJ. Até de 2008 a 2012 a gente trabalhou como pessoa física, né? Com a construção de uma ou outra casinha ali. Em 2012 a gente fez o nosso primeiro residencial, que era o Giovana 5, um residencial de 26 casas que eu achava que era algo muito grande, assim. Eu ficava espantado. Pô, eu tô fazendo 26 casas. Hoje, nesse momento, só para você ter uma ideia, nós estamos no meio de um residencial de 74 casas e começando um de 58 casas, se eu não me engano. Entendeu? E aí eu achava era muita casa, fazer 26 casas. E fizemos aquele residencial, depois fomos só crescendo a nossa escala de produção até chegar ao que eu disse, que são as 800 casas. Em 2015, a gente já era uma empresa estruturada. Nesse momento eu me aproximei do movimento associativista, né? Eu fui discutir a criação da Associação de Jovens Empresários, que é a AGE, né? Eu fui o principal articulador e primeiro presidente da Associação de Jovens Empresários, a AGE, e depois, com o trabalho que eu fiz na AGE, eu acabei indo para a Associação Comercial. Foi aí que começou a minha história com a AGE, com a Associação Comercial, essa minha história
de engajamento com a sociedade translagoense, com o desenvolvimento da cidade, como uma forma de, para quem conhece minha história como você, sabe de onde eu vim, sabe da simplicidade da minha história, né? Era uma forma de eu retribuir para essa sociedade, para essa cidade que me deu tudo que eu tenho, retribuir para ela parte do que ela me entregou. Então, não só a minha passagem pela Associação de Jovens Empresários, não só a minha passagem pela Associação Comercial, mas também a minha dedicação ao mandato como vereador é uma forma de compensar, né, de retribuir para a sociedade translagoense as oportunidades que ela me deu. Porque, sem sombra de dúvida, se eu tivesse nascido em uma outra cidade, eu não tinha essa mesma história para contar, porque essa, sem dúvida, é a cidade das oportunidades. Maravilha. E talvez para quem não te conhece, você é geógrafo, você também é mestre nessa área, né? Por isso você luta pelo desenvolvimento, pela urbanização, pela moradia digna, né? Conta um pouquinho para nós, porque você foi estudante da universidade pública, né? Sim, eu fiz geografia, eu terminei a faculdade, fui ser professor. Eu acho que é importante dizer que eu fiz toda a minha faculdade trabalhando, comecei em obra, né? Trabalhava inclusive com o seu pai, que foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade de trabalho. Sou muito grato a isso, você sabe disso, eu faço questão de contar isso. Eu fico até emocionado de falar isso, mas foi a pessoa que me deu a primeira oportunidade de trabalho. Trabalhava de ajudante de obra com ele. Depois eu saí, depois fui entregar gás. Terminei minha faculdade entregando gás, era entregador de gás até 2003. Pedi as contas do meu emprego de entregador de gás para poder dar aula. Dei aula em algumas escolas da rede estadual da nossa cidade, até que passei num concurso. Passei em vários concursos, né, de professor no estado de São Paulo, em alguns concursos, mas escolhi a carreira da Polícia Penal aqui em Interlagos. Então, durante um período até 2000 durante um grande período eu fui do sistema prisional, né, fui policial penal durante um período eu dividia entre o serviço no serviço público e também já começava a empreender. Só na hora que deu muito certo a questão da construtora que eu pedi exoneração do serviço público e passei a me dedicar integralmente à atividade empresarial. Muito legal essa história, porque quem é jovem, que está aqui morando, né, na nossa cidade, vê Três Lagoas como uma cidade de oportunidades. Não precisa você ir para os grandes centros para se tornar uma pessoa bem-sucedida, né? Você é cria da cidade, como a gente fala, né? É realmente muito me orgulha, né? Você ali morando no Interlagos. E eu lembro você muito pequenininho, carregando um espeto já de churrasco quando você era pequeno. Não sei que idade você devia ter, uns 3, 4 anos, mas acho que você já gostava de churrasco e carregava. O espeto era maior que você. Então essa sua paixão de churrasco já vem desde pequeno, né. E é mais um outro ramo aí que você tem como hobby, né. Conta para nós sobre essa questão do churrasco, essa paixão do churrasco. Eu tenho acho que a foto que eu tenho, assim, do Fernando Jurado mais pequenininho, é inclusive uma foto com um espeto na mão. De fato, é um espeto na mão. De vez em quando eu me deparo com essa foto e faço sempre questão de estar revivendo ela, repostando nas minhas redes sociais, que para mim é um motivo de muito orgulho. Bom, eu sempre de uma forma natural, sem forçar, eu sempre tive muito talento mesmo por churrasco, assim. Eu vim de uma família muito simples, então não é que todo dia, todo final de semana tinha churrasco em casa, Os tempos né? eram difíceis, né, Isso não antes. existia. Então, tipo assim, não foi com a experiência, né? Não foi eh, não foi algo que foi muito presente na minha vida de adolescente, de criança, de adolescente. Mas eu tenho, eu acho que eu mando bem em relação ao churrasco. E aí, num determinado momento da minha vida, a vida me colocou de frente com o cara que para mim é o maior assador que eu já conheci na minha vida, que é o Laerte, que também é dos Brutos. E o Laerte foi uma das pessoas que eu convidei na época para entrar na AGE, para ser um dos fundadores dos 14 empresários que criaram a AGE. E aí a gente começou com um evento que chamava Almoço Gourmet da AGE. Então a gente cobrava um valor dos associados e a gente fazia no rancho lá da família do Laerte um almoço dia de sábado ou domingo, eu não me lembro, e convidava essas pessoas e era um sucesso. Saía briga para quem queria participar desses eventos. Quando a gente marcava, era muita gente que ia porque a gente entregava um bom churrasco. E aí
um dia, o Marquinhos, lá da Tricar, Marcos Ribeiro, ele falou, cara, eu queria que vocês conhecessem uma festa que está acontecendo, já aconteceu algumas edições, está acontecendo em Araçatuba, chama Araçatex, eu queria que vocês conhecessem essa festa de churrasco. Vocês vão? Vão? Quanto que é? Aí, tipo assim, sei lá, era um valor hoje do churrascagem, quase R$ 400 pra você ir numa festa. Vou nada, cara. Que churrasco é esse que vai ter que pagar 400, 300 e R$ 350 pra ir num churrasco? Não vou, não vou, não vou. A hora que nós chegamos lá, a festa incrível. Incrível, que é a festa que inspirou o churrascagem, né? Festa incrível, incrível, muito boa, tá? E o Marquinhos falou, eu quero fazer uma festa dessa lá em Três Lagoas. Eu quero que vocês estão aqui porque eu quero que vocês me ajudem nesse projeto. Aí, assim, eu sempre fui o cara do grupo, desse nosso grupo, fui o cara, assim, das ideias, né? Então, jurado, agora você estrutura. Não, vamos estruturar. A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos criar um grupo. Um Sim. grupo de pessoas apaixonadas pelo churrasco, um grupo de pessoas que tem estrutura para poder ajudar. Aí nós fomos pegando. Pegamos o 01 do ramo de conveniência da cidade, que era o Mário, lá da Atlanta. Mário, você vai entrar no grupo. Pegamos o cara que fabricava churrasqueiro lá da JVN, que era o Cadu, você vai entrar no grupo. O Marquinhos da Tricar. Fomos pegando tudo que estava na cadeia do churrasco, nós fomos colocando Toda dentro a do, cadeia toda a produtiva cadeia do churrasco, nós fomos colocando dentro do do Brutus. Aí pacote. pegamos o Chico, que é dono de buffet, né? De estrutura de buffet, de festa. E aí a gente montou o Brutus. E na sequência nós fizemos a primeira edição do Churrascagem em 2018. Em 2018. Fizemos a primeira edição do Churrascagem, foi um grande sucesso. Já na primeira edição, um evento para 600 pessoas, que foi um grande sucesso. E de lá para cá, Churrascagem aconteceu em 2019, depois veio a pandemia, nós ficamos acho que 2 anos sem fazer, e de lá para cá agora nós estamos indo para quinta edição, quinta ou sexta edição da festa, e a festa hoje é uma referência a nível de regional, né? Hoje a gente, sem exagero, diz que essa é a festa premium mais badalada de todo o Mato Grosso do Sul. Não existe nenhuma festa de churrasco em todo o Mato Grosso do Sul que tenha a entrega que o churrascagem faz, nem mesmo na capital. E a festa também abriu muitas portas para a gente participar do circuito brasileiro de churrasco, né? Ou seja, participar das festas como churrascagem. Existem outras festas que acontecem em cidades ou que roda várias cidades acontecendo. Então hoje a gente participa de grandes festas de nível nacional. Já participamos do Churrasqueadas, que é uma das maiores. Já participamos do circuito Beef Tour, que é uma festa imensa também. Já participamos do Manda Brasa, né? E já participamos do circuito da Bruna Viola também. Que Hoje a legal, gente Bruna Viola tirou, também. a gente já fez umas 4 festas com a Bruna Viola. Em Que bacana. Prudente, acho que em Bauru, Prudente, já fizemos umas 4 festas com ela já. Que maravilha. E o que que o pessoal pode esperar dessa edição? O grande desafio do churrascagem é se superar, né? Aham. Então as pessoas têm tem uma sempre uma avaliação do churrascagem sempre é muito positiva, mas a gente sabe que em todos os anos a gente precisa de superar. Então esse ano a gente traz algumas estações, né? Que a estação é o lugar ali que serve uma carne e um acompanhamento. Sim. Algumas estações bastante interessantes, como o Pirarucu, Olha, né? Provavelmente a gente vai voltar esse ano com a. Nem sei se eu estava autorizado a falar disso, peço desculpa para o nosso presidente do Laerte, mas provavelmente a gente vai trazer a paeja de frutos do mar, que que também é um grande sucesso, uma delícia. panela de 2 metros de 2 metros de diâmetro que produz uma paeja que só de ingrediente, sei lá, custa quase R$ 10.000 Meu só de Deus. ingrediente, né? Então é um negócio muito, muito bacana. E e aí as estações tradicionais também, né? A costela, a picanha, que não pode faltar, o carneiro, o porco, que não pode faltar, torresmo de rolo, né? No caso que vai representar o porco. O hambúrguer, né? Que esses aí são os que a gente chama dos tradicionais, nunca vai faltar, né? E, e também as atividades, as pessoas, as bandas, né? Que vão estar presentes, também promete muito para esse ano. Que maravilha, show de bola. Quem não comprou, compra, porque já deve estar esgotando, né? Com certeza, né?
Mas isso é muito bom. Eu acho assim que você diversificou muito. Acho que você transformou toda a sua história em coisas muito positivas para a sociedade, seja no entretenimento, na moradia, agora defendendo a população, né? Acho que sua história é muito rica. E você é um filho do meio, um menino lutador mesmo, né? Quem te conhece vê que você saiu de uma condição humilde, batalhou, conquistou, né? E uma das coisas muito importantes também, eu acho que a nossa população precisa saber é que as pessoas podem ter acesso ao vereador, né? Elas podem participar das sessões da Câmara, né? Como, por exemplo, as pessoas que querem falar com o Fernando Jurado, como que elas podem estar chegando ao seu gabinete, propondo algumas coisas, dialogando com você, para você se aproximar mais e a população se aproximar mais de Eu você? acho muito interessante essa pergunta. Eu acho que um dos meus papéis lá na Câmara de Vereadores é mudar um pouco da visão que as pessoas têm da política, né? E eu acho que isso é importante porque quando a pessoa sente ranço em relação à política, ela se afasta, né? E assim, a gente sabe que a gente não vive sem a política. Eu não estou dizendo da política partidária, eu não tô, mas nós somos ser políticos, Sim. né? Então, eu tenho muito prazer em receber a população no meu gabinete, quando é possível, de receber o máximo de pessoas possível. As pessoas chegam até a gente pela nossa rede social, né? Acho que eu sou o Que único legal. vereador que tem um blog também, né? Que tem um site, né? Um site que conta um pouco dos nossos compromissos, conta um pouco da minha história. Então, pelo www.fernandojurado.com.br, ele pode chegar. Lá tem os números do nosso WhatsApp e ele vai chegar à nossa assessoria de gabinete. A gente tem um gabinete extremamente técnico. Nós somos hoje muito respeitados, apesar de estar no primeiro mandato, pelo gabinete que a gente construiu. É um gabinete que foi construído a partir de critérios técnicos, né? Então nós temos grandes nomes, que para mim é uma honra muito grande que essas pessoas que poderiam estar hoje na iniciativa privada, de alguma forma também estão se doando para o nosso gabinete para a gente poder fazer tudo aquilo que a gente almeja fazer. Então, estou cercado de pessoas muito boas mesmo, tenho muito orgulho da nossa equipe que me entenda os outros vereadores, mas o nosso time é uma Que seleção. legal. Vocês são em quantos ali para poder Cada suprir as vereador, cada necessidades? vereador tem seis pessoas ligadas ao gabinete, né? Um chefe Sim. de gabinete, depois tem mais três assessores e dois auxiliares, assistente. Ou seja, quem quer falar com o Fernando, marca horário, você atende presencialmente, né? Às Justamente. vezes, o que que a população muitas vezes pode também fazer com participação na Câmara ali no dias de sessões? Porque Ah, são abertas as sim, as sessões, sessões são né? abertas as instituições podem pedir o uso da palavra, né? Então, quase toda sessão aí tem alguma entidade lá falando sobre uma demanda, trazendo uma situação, abre-se um tempo de 10 minutos para ela poder falar sobre os mais variados assuntos, né? Que aquela entidade, hoje, por exemplo, o Sinted usou a tribuna para poder falar de uma demanda deles. Semana passada ou retrasada, a Associação de Pescadores lá do Jupiá também usou, né? Então é bem acessível nesse sentido. E o cidadão comum ele pode participar da sessão abertamente e depois ali ele tem acesso a todos os gabinetes ali para poder passar ali falando com o vereador, falando com aquele que ele tem uma identidade maior ou com aquele que ele acha que tenha alguma ligação com a pauta ali que ele vai querer demandar. Sim, às vezes as pessoas também não compreendem o número de vereadores. Você pode explicar como que é feito o quantitativo de vereadores da Ele cidade? está relacionado à população da cidade, né? No tamanho da população da cidade. Três Lagoas, ela tem hoje condições de ter até 19 vereadores, poderia ter até 19 vereadores pelo tamanho da sua população. Na legislatura passada, esse número foi de 17, e uma ação que eu tenho muito orgulho de trazer é que talvez Três Lagoas tenha sido a única cidade do Brasil nos 4 últimos anos que tenha votado pela diminuição do número de vereadores. Então, de 17 foi para 15. Uma das Interessante. pouquíssimas, se não foi a única, foi uma das pouquíssimas cidades do Brasil que fez isso. E assim, isso é mérito de pessoas que, como o presidente da Câmara, que era o Cassiano, né, doutor Cassiano, na época,
e hoje nosso prefeito, que teve coragem de fazer algo tão corajoso. Foi muito corajoso, né? Muito legal. O tempo corre. Muito bom o nosso bate-papo. E uma das coisas que a gente pede, assim, sabe, o Fernando, para olhar ali na Câmara da Verdade, aquela é a Câmara da Verdade, você deixar um recado para o nosso pessoal, um recado do seu coração, o que você quiser como empresário, como vereador, como geógrafo, o que o seu coração mandar, deixar um recado para o nosso espectador. Ah, você quer que eu fale. É ali, Não, olhando na Câmara da mas você quer que Verdade. mas você quer que eu fale de qual dos Fernando? Vou falar E- como político, então. Vou Então tá, aproveitar a pode falar, oportunidade. pode como político. Bom, eu, como político, eu de verdade acredito que essa é a cidade das oportunidades. Eu acredito que em um dos motivos para mim ter aceitado ser candidato, ganhar a eleição e ser vereador pela cidade de Três Lagoas é porque eu acredito que essa cidade ela pode muito. Essa cidade pode, sem sombra de dúvida, ser a melhor cidade do Mato Grosso do Sul para a gente viver. Para isso, a gente precisa de três coisas. A gente precisa de orçamento, isso a gente tem. Hoje nós somos referência em orçamento a nível de Brasil. Nós estamos entre as cidades mais dinâmicas economicamente de todo o Brasil. A gente precisa de gestores. Então, nós temos hoje um gestor corajoso, um gestor que tem coragem de se desafiar e fazer aquilo que é necessário. E outra coisa que a gente precisa é de sociedade organizada, tá? Então, a gente precisa de ter uma sociedade que opine, que fale coletivamente, que fale sem interesses pessoais. Nós estamos caminhando para isso e eu tenho certeza que nos próximos 4 anos nós vamos ter índices que vão colocar Três Lagoas numa situação de muita evidência a nível de Mato Grosso do Sul. Muito bom, muito bom. Obrigada pela sua presença, gente. Três Lagoas é uma cidade maravilhosa para a gente viver. Eu, há 26 anos, troquei o Rio de Janeiro por Três Lagoas, porque eu também acredito em Três Lagoas. Sou muito grata a tudo, a todos na cidade. E, gente, também sou grata aos nossos patrocinadores lindos, maravilhosos, Nayara, Estúdio Pink, olha o cabelo, a maquiagem. Olha essa roupa, gente, olha isso aqui tudo cravejado. Você que está buscando look para churrascagem, gente, vai lá no Alisson. Ele vai dar uma consultoria, o preço é acessível. Olha, eu garanto para vocês sabem que eu gosto, né, de moda. Então, ó, se eu falei que é bom, pode acreditar. Bazar da Modinha com o Alisson. E também vamos lembrando, né, que estamos com vocês todas as quartas-feiras, 15 horas. Aperta o sininho do canal Difusora Três Lagoas. Vai lá também, nos siga no nosso Instagram, deixe o seu comentário, compartilhe tudo que passa aqui nos nossos bastidores, gente. Sempre notícia fresquinha lá. Corre lá para saber o que está acontecendo, tá? Estúdio JL Podcast. E quero agradecer a sua presença e que a gente tenha um ótimo resto de semana. Beijo, beijo, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus.